Existem histórias que atravessam gerações, mas nunca envelhecem. Uma dessas histórias é sobre o trem fantasma da estação abandonada. Um mistério que assombra os corajosos que ousam explorá-lo. Dizem que ele aparece nas noites mais silenciosas, entre sussurros do vento e o eco de passos esquecidos. Hoje, você vai embarcar em uma jornada onde o tempo e o espaço se confundem, onde o sobrenatural ganha forma e onde as respostas podem ser mais assustadoras que as perguntas. Prepare-se, porque este é o Sussurros na Escuridão e o enigma está prestes a começar. Você teria coragem de esperar pelo trem que nunca deveria existir? Coragem de encarar os trilhos, que já não levam a lugar nenhum, mas que guardam segredos do passado? Ouviria os apitos distantes, sabendo que eles podem estar mais próximos do que parecem? A névoa envolve a estação abandonada, escondendo segredos que apenas os mais valentes ousam descobrir. Mas cuidado! Nem todo mistério deseja ser desvendado. Você está pronto para embarcar nessa jornada? A estação Santa Ana foi construída no final do século XIX, em uma época em que o progresso era medido pela velocidade dos trilhos. Era mais do que uma estação ferroviária, era um símbolo de conexão, crescimento e esperança. Os trilhos de aço que cortavam a paisagem traziam mercadorias, sonhos e pessoas, e unindo cidades inteiras em uma rede de possibilidades. No seu auge, as plataformas estavam sempre lotadas de passageiros apressados, famílias se despedindo e crianças fascinadas pelo som poderoso das locomotivas. Porém, em 1923, a história da estação mudou de forma abrupta e inexplicável. Naquele ano, um trem partiu da cidade vizinha rumo a Santa Ana, lotado de passageiros e carregando encomendas importantes. Ele deveria chegar ao seu destino em poucas horas, mas nunca foi visto novamente. Os trilhos, tão certos e seguros, pareciam ter engolido o trem. Não houve qualquer acidente relatado, nenhum sinal de destroços, nenhum vestígio dos passageiros ou da tripulação. Apenas o silêncio. O desaparecimento marcou profundamente a região. As pessoas começaram a evitar a estação, temendo que algo sobrenatural estivesse ligado ao sumiço. As tentativas de investigação, por mais exaustivas que fossem, nunca chegaram a uma conclusão. Com o passar dos anos, a estação perdeu sua função, suas vozes e sua vida, até se transformar em uma sombra do que um dia foi. Hoje, a estação Santa Ana é um lugar esquecido pelo tempo. Seus vidros estão quebrados, os muros foram tomados por grafites, e os trilhos estão enferrujados. Mas dizem que o tempo não apagou tudo. Algumas noites, muitos relatam ouvir sons inexplicáveis à noite. O barulho de rodas deslizando pelos trilhos enferrujados, vozes indistintas, como se passageiros conversassem ao longe, e até gritos, e parecem surgir de um lugar que não existe mais. Entre todos os relatos, um dos mais marcantes é o de Clara, uma jovem curiosa que decidiu investigar o local com um grupo de amigos. Clara era cética. Para ela, as histórias não passavam de lendas criadas para assustar os mais impressionáveis. Mas naquela noite, tudo mudou. Clara e seus amigos caminharam pela trilha deserta, armados apenas com lanternas e coragem. Os sons começaram discretos, um leve apito ao longe, como o suspiro de um trem distante. Mas à medida que eles avançavam, os sons ficaram mais claros, mais intenso. Clara descreveu como o apito parecia cada vez mais próximo, enquanto o som das rodas se misturava ao eco de vozes que pareciam rir e sussurrar, chamando alguém. Então, de repente, Clara viu. Luzes brilhantes cortaram a escuridão. Eram os faróis de um trem que parecia surgir do nada, vindo em alta velocidade. O grupo entrou em pânico e correu para os lados. Clara, porém, paralisou. Especialmente quando o vento está mais forte, é possível ouvir o som de rodas nos trilhos. Um apito distante ecoa. Em sua mente, ela sabia que não era possível. Aqueles trilhos não eram usados há décadas. Mas o trem continuava vindo, como se algo estivesse chegando. Mas o trem nunca para. Os corajosos que permanecem juram sentir uma presença, como se os passageiros perdidos ainda estivessem vagando por ali, presos entre o passado e o presente. Os moradores próximos à estação Santa Ana carregam uma longa tradição de histórias assustadoras. Algumas são sussurradas em rodas de conversa, outras guardadas em segredo, como se mencionar o trem fantasma pudesse atrair algo indesejado. Direto em sua direção, ela fechou os olhos, esperando o impacto. Mas o trem passou por ela. Não havia matéria, apenas luz e sons.
Clara sentiu o vento frio atravessar seu corpo e ouviu o som de gritos abafados vindos de dentro dos vagões. Quando abriu os olhos, não havia nada. Apenas escuridão e o som distante de um último apito. Desde aquela noite, Clara nunca mais foi a mesma. Ela afirma que algo a seguiu de volta. Um brilho estranho nos olhos de um estranho na rua, o som de um apito distante no meio da noite. Tudo a fazia lembrar daquela noite nos trilhos. Clara acredita que os passageiros do trem fantasma ainda estão presos, buscando uma forma de serem libertados. E, talvez, tentando arrastar outros para o mesmo destino. Ao longo das décadas, as explicações para o mistério do trem fantasma da estação Sardana variaram entre o científico, o sobrenatural e o completamente inexplicável. Alguns especialistas sugerem que o trem entrou em uma espécie de fenda temporal, um ponto onde o tempo e o espaço se distorcem, prendendo tudo o que atravessa em um ciclo interminável. Para eles, o trem não está perdido, ele ainda está em movimento, mas em uma dimensão que não conseguimos alcançar. Outras pessoas acreditam que o trem foi amaldiçoado. Dizem que ele carrega as almas inquietas dos passageiros que nunca chegaram ao seu destino. Para essas teorias, o trem fantasma é mais do que uma manifestação sobrenatural. Ele é um túmulo em movimento, condenado a repetir o mesmo trajeto eternamente. Os passageiros, presos entre a vida e a morte, buscam um fim que nunca chega. Há também aqueles que veem o trem como um ícone do passado, uma espécie de energia residual que se manifesta nos trilhos abandonados. Eles acreditam que algo trágico aconteceu naquela noite, em 1923, algo tão poderoso que deixou uma marca indelével na própria realidade. Para essas pessoas, o trem fantasma não é apenas uma lenda, é uma lembrança viva de uma tragédia. Cena de documentos antigos com palavras como maldição e rituais. Em 1937, exploradores ousados decidiram investigar as profundezas da estação. Eles não encontraram destroços, mas descobriram algo ainda mais perturbador. Símbolos esculpidos em pedras próximas aos trilhos. Esses símbolos, desconhecidos para muitos, sugeriam a realização de um ritual obscuro. Algumas teorias defendem que esse ritual, realizado décadas antes do desaparecimento, pode ter aberto um portal, aprisionando o trem em uma dimensão paralela. Os relatos dizem que os símbolos faziam menção a sacrifícios e a entidades sobrenaturais ligadas à ideia de viagem e tempo. Mesmo os mais céticos ficaram intrigados. Por que esses símbolos estariam ali, tão próximos da estação? E por que foram esculpidos em um local tão remoto? A conexão entre o ritual e o desaparecimento do trem permanece incerta, mas muitos acreditam que as respostas estão escondidas nesses antigos registros. Seja uma fenda no tempo, uma maldição ou um ritual sinistro, o mistério do trem fantasma da estação Sardana continua a desafiar a lógica e a provocar o imaginário. Seria possível que algo tão inexplicável realmente exista? Ou estamos apenas captando os ecos de algo que nunca deveria ter acontecido? Nos últimos anos, o mistério do trem fantasma da estação Sardana atraiu a atenção de diversos investigadores paranormais, entusiastas e até cientistas céticos. Com equipamentos modernos e muita coragem, eles exploraram os trilhos e a estação durante a noite, buscando respostas para um dos maiores enigmas sobrenaturais da região. Em uma das expedições mais conhecidas, realizada por um grupo de investigadores renomados, foram captados sons absolutamente intrigantes. Entre eles, vozes murmurando em línguas desconhecidas, gritos abafados que pareciam vir de dentro dos vagões e, é claro, o apito distante do trem que nunca chega. Esses sons foram gravados e analisados, mas ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para eles. Um dos momentos mais impactantes dessa investigação aconteceu quando um dos membros do grupo afirmou ter visto figuras humanas. Ele descreveu, com detalhes, como luzes apareceram nos trilhos à sua frente, seguidas por um trem aparentemente sólido. Nas janelas, ele viu passageiros que pareciam acenar para ele como se estivessem pedindo ajuda ou simplesmente reconhecendo sua presença. Quando o trem passou por ele, no entanto, desapareceu no ar como uma miragem. Corte para um trecho de áudio real gravado, som de apitos e vozes. O grupo também conseguiu registrar esse fenômeno em áudio e vídeo. Nos registros, é possível ouvir claramente sons que se assemelham a passos nos trilhos, o banner metálico de vagões em movimento e murmúrios de conversas distantes. Em um dos vídeos, um brilho intenso atravessa a estação, acompanhado por um som de apito ensurdecedor.
mesmo com tantos registros. Os fenômenos continuam desafiando as explicações científicas. Alguns especialistas que analisaram as gravações sugeriram que poderiam ser fenômenos acústicos ou ilusões geradas pelas condições do local. Mas, para aqueles que estiveram lá, a experiência foi algo que transcendeu qualquer explicação lógica. Outras investigações revelaram mais detalhes intrigantes. Sensores de movimento colocados nos trilhos dispararam várias vezes, mas sem que houvesse qualquer presença visível. Câmeras de visão noturna captaram sombras movendo-se rapidamente entre os vagões abandonados, enquanto detectores de temperatura registraram quedas bruscas e inexplicáveis em determinados pontos da estação. Por mais que a ciência avance, o mistério do trem fantasma permanece. Até hoje, ninguém conseguiu desvendar o que realmente acontece na estação Santana. Seria apenas um fenômeno natural que ainda não compreendemos? Ou há algo além do que nossos olhos podem ver e nossos equipamentos podem registrar? O trem fantasma da estação abandonada continua sendo um dos maiores e mais aterrorizantes mistérios que desafiam nossa compreensão sobre o que é real e o que está além do nosso alcance. Ele permanece preso em algum lugar entre os mundos, como uma presença que não pertence a esse tempo ou espaço. Mas a pergunta que ecoa mais forte a cada apito distante é: se você tivesse a chance de esperar por ele, enfrentaria o desconhecido, mesmo sabendo que o perigo pode estar mais perto do que você imagina? Ou, ao ouvir o apito, você preferiria fugir, com medo do que está se aproximando, sem nem ao menos compreender o que realmente está à sua espera? Talvez, em algum lugar, na escuridão daquela estação, ele ainda esteja esperando, aguardando aqueles corajosos ou imprudentes o suficiente para se aproximarem. Porque, no fundo, sabemos que o trem nunca vai parar. Ele continua sua jornada eterna, e todos nós, de alguma forma, podemos estar destinados a encontrá-lo. Mas você teria coragem de esperar? E, mais importante, teria coragem de enfrentar o que vem junto com ele? Se você, como nós, é fascinado pelos mistérios que desafiam a razão e a lógica, não deixe de se inscrever no canal Sussurros na Escuridão. O próximo episódio pode trazer à tona algo ainda mais aterrador e inexplicável, algo que você nunca imaginou encontrar. Até o próximo sussurro, onde a verdade estará ainda mais oculta. E o trem